Boa noite, meus irmãos. Quero agradecer o convite da Michele. É um prazer imenso estar com todos os irmãos aqui da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É uma satisfação enorme. E aí eu quero agradecer ao Brando também, que contribui sempre com as gravações, tá? E mais uma vez ao convite, Michele. Bem atual, viu? Nós estamos vivenciando muitas coisas que iremos falar na noite de hoje com a visão espírita. Mas vamos iniciar com a nossa página No Caminho da Vida. Reage a vida para nós em toda parte, segundo a nossa própria ação. Observemos a natureza e sua feição pura e simples. O rio, quanto mais profundo, mais requisita a contribuição de afluentes. O incêndio cresce conforme o combustível de que as suas labaredas se nutrem. O fruto relegado ao abandono converte-se em fogo infeccioso, cada vez mais virulento. Assim também nossos gestos de bondade, enriquecendo-nos. O tesouro de simpatia, tanto quanto nossa incompreensão, adquire número crescente de desafetos. Nossa perseverança no dever bem cumprido transforma-se em jubilosa prosperidade ao redor de nossos passos, enquanto que a preguiça, com indiferença pelas obrigações que o mundo nos confere, depressa transubstancia-se em penúria e enfermidade na senda em que jornadeamos. Habitua-te a procurar espinhos na vida alheia e viverás com um espinheiro no coração. Procura as pedras da estrada e em pouco tempo respirarás no deserto empedrado. Busca, no entanto, as boas qualidades do vizinho e sublime compreensão coroar-te-á a cabeça. Empenha-te na identificação do melhor, na teia de circunstância da vida, e reconhecerás em todos os acontecimentos de cada dia a harmoniosa vontade de Deus conduzindo-te à paz. Não nos esqueçamos de que a lei divina expressa-se em nós, conosco e por nós, em todos os momentos da nossa existência. Dela receberemos felicidade ou sofrimento, luz ou treva, ânimo ou desalento, gelo ou calor, segundo as nossas próprias aquisições, no uso dos talentos que o Senhor situou em nossas mãos. Aprendamos a semear o trigo da boa vontade, com todos, onde estivermos, na certeza de que, movimentando no infinito bem os recursos que nos foram emprestados na terra, estaremos amealhando a nossa riqueza imperecível para a glória celestial. Emmanuel, do livro Mãos Marcadas, psicografia de Chico Xavier. E com essa página, trazendo essa reflexão para todos nós, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, graças te damos por mais essa oportunidade, nessa casa que nos ampara, nesse convite, Senhor, que estamos aqui para refletir as tuas lições, as lições dos teus anjos benfazejos, as lições dos espíritos que instruem a todos nós, nos dias de hoje, para a grande transformação em que toda a humanidade, nesse momento, está passando, e o convite, Senhor, para a nossa reforma íntima sem martírio. E graças, Senhor Jesus, vamos te dando. Ampara cada um de nós aqui presente, pois sem ti nada fazemos, que nos dê a palavra fácil, Jesus, e o entendimento preciso, para que a tua mensagem seja levada a todos os corações presentes,
levando o bálsamo, o lenitivo, a tua paz que o mundo não pode dar. E com a tua permissão, Jesus, com a permissão desse benfeitor Bezerra de Menezes, com a permissão de todos os bons espíritos protetores que nos assistem a coberto, damos início a mais um estudo na ABBM. Que assim seja. E assim, meus irmãos queridos, mais uma vez, agradecidos aqui estamos. Nós vamos passar um slide, aonde em cada mensagem ali que colocamos, nós vamos transmitir, tá? A mensagem, as instruções, as orientações, que esses amigos espirituais estão aqui sempre nos advertindo. E aí nós vamos aumentar um pouquinho só essa tela, para que a gente possa ler, tá? Junto com todos acompanhando. Que o estudo desta noite vai falar da visão apocalipse do juízo final, que fala sobre o cataclisma, pandemia, doenças, guerra, fome, bem atual, né? Como eu disse lá no início. Nas antigas culturas, no texto bíblico e na visão espírita. Mas aí nós vamos trazendo o nome, né, do Apocalipse, né, que é lá no Novo Testamento, é o último texto que temos para estudar no Novo Testamento, onde João, evangelista, ele nos traz todo o seu desdobramento, toda a sua mediunidade ali, transmitindo para todos nós, bem simbolicamente falando, todas essas mensagens apocalipse. Mas o que significa Apocalipse? É uma palavra de origem grega que significa retirar o véu. Do latim é revelação. Só que os protestantes, com todo respeito, tá, meus irmãos? Todo respeito, os nossos irmãos protestantes usam o nome revelação, o que não é correto, pois além de ser uma tradução latina, induz o leitor a pensar que vai encontrar uma revelação diferente dos outros livros da Bíblia, porque tudo que foi escrito, né, foi nos retirado o véu. Por isso que a doutrina dos espíritos, Kardec nos tira, né, o véu da letra lá. Está todo mundo pensando que as mesas falavam, que as mesas transmitiam mensagem, e ele foi lá, pesquisou ficou ali observando um ano, né? Para trazer para todos nós o Pentateuco. Então, hoje nós vamos estudar mais um pouquinho, e falando sobre o Apocalipse, esse retirar o véu, e aí nós temos, né, uma parte que está em Apocalipse 8 e 9, no capítulo 8 e 9, que fala sobre as 7 trombetas. E cada, né, estudiosos, a gente vai pesquisando e vai norteando para todos nós o seu significado. Qual o sentido das 7 trombetas? O que a primeira trombeta fala? Olha só, retirando, né, bem esse véu. Ela vai falar sobre desmatamento, sobre as queimadas. Está lá em Apocalipse 8 e 7. Desmatamentos e queimada da terça parte da Terra. E desde que nós estamos nesse processo evolutivo, o homem vem, né, desregradamente, desrespeitando a natureza. Isso não está acontecendo somente no século XXI ou no século XX. Isso já vem num processo. Isso não está acontecendo instantaneamente. Isto já vem num processo. E na segunda trombeta, no Apocalipse 8 e 9, ele vai falar sobre o quê? Sobre os vulcões, tsunamis, sobre a terça parte do mar. E nós estamos acompanhando, né? O mar está avançando cada vez mais, cidades que estão desaparecendo pelo avanço do mar, né? A terceira trombeta fala da poluição da terça parte da água doce. Isso está acontecendo agora? Não, isso está vindo num processo. Está acontecendo hoje, as coisas ficam mais em evidência, meus irmãos, devido ao quê? Devido à internet, devido à tecnologia que está avançando cada vez mais, e aconteceu, né, até na década de 80, até no início, né,
tínhamos Manchete. E eles tinham uma revista Manchete que diz assim, né? Aconteceu, virou manchete. Mas hoje, tecnologicamente falando, não dá para arte. E aí nós vamos ver a quarta trombeta, que é a poluição do ar, escurecimento do céu. Olha isso que já há 2000 anos que foi, né, dito para João Evangelista, e hoje está bem atual, para vocês observarem que tudo isso já vem num processo longo, de milênios. E depois a gente vai falar, né, como deverá estar as nossas consciências nesse presente momento, tomando posse desse conhecimento, porque ele não chega à toa. Se chegou até nós, estamos já preparados. Estamos também nos preparando e ter disposição para a gente mudar esse ciclo, né? E aí ele vai falar da quinta trombeta, que é a perseguição espiritual por demônios, né? Soltos do abismo. Então a gente vê, né, os nossos irmãos menos esclarecidos se fazendo presente. O mal, ele existe, né? Pela falta de amor, pela falta de esclarecimento, e isso Kardec nos traz, né, através das confissões, principalmente naquela parte do céu e inferno, onde os espíritos sofredores ali narram, né, todas as suas condições, e tantos outros livros, né, que também o Divaldo psicografou, falando dos nossos irmãos menos esclarecidos, e tanto agindo Iraque, arrebatamento da igreja. E a gente fala isso com muito respeito aos nossos irmãos evangélicos, porque eu tenho muitos irmãos evangélicos, que falam que a igreja, né, vai ser arrebatada. Essa igreja é a nossa consciência, que nós somos o templo do Deus vivo. Deus habita em cada um de nós. E sabemos que a ressurreição, por tudo que nós já estamos e vemos, os estudos que a doutrina nos oferece, sabemos da impossibilidade do corpo, né, já em decomposição, porque é natural, é da lei, a decomposição, o espírito retornar àquele corpo. Então, a palavra reencarnação, ela foi retirada. E a palavra ressurreição, voltar à carne, é no sentido do espírito, sim, mas não nessa carne que ele ocupou. O espírito está aí, os amigos espirituais nos sinalizam o tempo inteiro, né, que a vida continua, e nos dão prova disso, né, sabemos. E aí a gente vai para o próximo slide, onde a gente vai analisar a questão que Kardec fala, né, pergunta, né, aos espíritos, que nós temos ali perguntas e respostas da lei da destruição. Questão 742, eu vou ler todas elas para depois a gente comentar. Kardec pergunta, qual a causa que leva o homem à guerra? A gente está falando desse cataclismo, das guerras, das pandemias, né? Isso tudo vai ser dito. Vamos retirar o véu aí. Qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta dos espíritos foi predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões, né? Ainda o homem está nessa predominância dos seus instintos, né? Das suas paixões, do ego, né? E aí temos a 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Porque Deus, com a sua sabedoria infinita, ele não desperdiça nada, em nenhum momento. A gente vê a passagem do Senhor Jesus. Jesus passando pelo planeta,
todos os seus atos, todos os momentos, todos os instantes e segundos foram exemplificados. São exemplificados. Ele não desperdiçou um segundo e deixou esse legado para todos nós. Então, Deus, qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Ali, Congresso. Nossa. Eu não sou perfeito ainda, mas eles 743, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Vai acabar? Tem certeza? Kardec pergunta. E os espíritos responderam sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei do amor. É quando eu olhar para um outro e vê-lo irmão. E ver meu irmão. Eu não vou matar mais o meu irmão. Eu vou amá-lo. Então, meus discípulos se reconhecerão, disse o Senhor Jesus, por muito se amarem. E trouxemos muitas reflexões de estarmos falando sobre o Apocalipse, no rumo do mundo de regeneração. A gente trouxe hoje muitas palavras aqui do Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro atualíssimo, nossa, muito atual. E aí ele diz, a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias. Porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam. Embora muitas vezes asfixiado pela crueza dos atormentados. Porque, meus irmãos, Jesus já nos adverte, não julgueis, né? Nós devemos orar por esses chefes de nações, dessas nações que estão em guerra, porque não é só a Ucrânia, nós temos ainda a guerra na Síria, nós temos ainda a guerra no Congo. Então, esses chefes dessas nações, eles estão atormentados, meus irmãos. Muita oração, muita prece, sem julgamento. Jesus, Pai, Deus, é de misericórdia. Então, podem acreditar. Manuel Filomeno fala muitas vezes asfixiado pela crueza, atormentados. É certo que marcharmos para a vitória da luz, olha, é certo, hein? Que marcharmos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho, né, das emoções, pessoa sem norte, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável de sua origem, porque o nosso destino é o progresso moral. E nós temos um compromisso com Jesus nesse progresso moral. Como diz Emmanuel, nós somos a esperança do Cristo e o Cristo espera por nós. Vamos para onde a gente trouxe uma mensagem da Gênesis, tá? Que temos lá no finalzinho de Gênesis, o Arago trazendo para nós os sinais dos tempos. Uma mensagem, capítulo 8 da Gênesis, tão atual, né? E nós estamos aí com mais de 50 anos da Gênesis. Mas a gente sabe, né, que como a doutrina que nos esclarece, e traz para nós essas explicações tão presentes, tão atuais, né? Por mais que eu fale um século e meio, Arago nos traz essa mensagem que pensamos lá, são 30 dos sinais dos tempos. Convido a todos que se interessarem a fazer a leitura mais prolongada, tá? Mas não daríamos aqui para falarmos tudo. Aí, no próximo slide, a gente vai ler um pedacinho dos sinais dos tempos, ok? Então, vamos lá. Os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância.
a seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença imatura, tola. São os tolos, né? Só os tolos dizem que não há aquecimento global, né, gente? É tolice, é pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural, que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Será que a natureza está transtornada? Está desequilibrada? Estas duas interpretações, meus irmãos, são igualmente errôneas. Arago nos diz que a primeira, né, a primeira dos incrédulos, né, naquilo que implica a negação da providência. Porque tudo é Deus, Deus tem tudo, a parte. A segunda, naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Porque a vida te trata como você se trata. A natureza está nos tratando como nós a tratamos. Nós estamos vivendo os momentos, né, com essas enchentes, uma atrás da outra, nós estamos tendo um aquecimento global. E já foi dito, vários encontros desse chefe de nações, do aquecimento global. A China, o Brasil, né, também tem que se conscientizar que nós estamos já na quinta posição, né, do desmatamento irregular. Está aí, está denunciando. E aí nós temos a China, temos os Estados Unidos, temos a Rússia. São países e outros, né? E aí vai a escala. Nós estamos em quinto lugar. Que nós precisamos acordar, despertar. Porque a natureza, a mãe natureza, ela está falando, cara, tu está bagunçando a minha casa, né? Pensando o quê? A vida te trata como você se trata. A natureza está tratando como a gente está tratando ela. A gente, seres humanos, habitantes desse planeta Terra. E aí? Vamos organizar? Vamos parar, né, a brincadeira? Vamos parar com essas crenças pueril, com essa história de que aquecimento global não existe? E nós precisamos dar bastante, reflorestar bastante. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo uma desarmonia, né? Uma desestrutura que o homem está causando. E aí vem a resposta. Está aí. Um nível muito, muito elevado do mar. Muitas pessoas que moram perto de praias, né, que o mar está avançando, isso aparece em jornais, no Fantástico, está no YouTube, para quem quiser assistir, né? Então a gente vai para a próxima, que aí é justamente uma mensagem de uma reflexão do Livro dos Espíritos, na questão 783, que quando um povo, isso é a resposta dos Espíritos, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, porque o progresso é inevitável, o que Deus faz? Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Porque é uma educação, né? Vamos embora. O tempo está urgindo, vamos embora. Vai ficar aí brincando? Vamos sair do playground? Vamos nos conscientizar que somos espíritos milenares, que muita gente ainda está assim, passeio turístico aqui na Terra. Não estou dizendo que o lazer não seja necessário, mas tem gente que ainda está no playground. Vamos sair do playground, gente. A vida é simples, mas ela requer muita responsabilidade de cada um de nós. E aí, com a orientação dos espíritos, o que ele nos fala? O objetivo maior dos flagelos que atingem a humanidade terrestre é sanear o ambiente da natureza, que nos envolve, destruindo os miasmas pestilentos, causadores de várias formas de enfermidade, e também como mecanismo de impulso, porque geralmente, depois do flagelo, o homem toma atitudes fortes para evitar o próximo e, com isso, cresce e evolui. Porque a dor é inevitável, ela é legítima. Mas o que acontece? Como a gente sabe que tudo Deus aproveita, né,
para dar uma sacudidela no nosso amadurecimento, vamos embora, né? E com os pensamentos, pela psicosfera em que a Terra está, a gente precisa, os espíritos, né, protetores, benevolentes, os engenheiros siderais, estão todo mundo trabalhando, gente, para sanear o ambiente da natureza. Nós precisamos urgentemente educar os nossos pensamentos, que ainda temos, né, tantos pensamentos negativos, doentio, né? Às vezes a gente fica numa fila, evita-se fila, mas acaba se tendo que ficar em fila, aí sempre vem aquele irmãozinho cabisbaixo, dizendo que a vida não tem mais jeito, né? Esses pensamentos são pensamentos de amor, não são pensamentos de harmonia. As pessoas estão enfermas mentalmente, né? E aí, depois de um flagelo, sempre vem, né, as atitudes para serem tomadas, renovadas, conscientizadas. Naquele momento que é em Petrópolis, Recife agora, na Bahia, estamos falando só a nível Brasil, tá, gente? Muita gente tem que se movimentar. Nós estamos precisando, né, dar uma sacudidela na consciência humana. Vamos embora, gente, vamos ajudar, teve muita gente que ajudou, né? Sempre aparece, sempre, mas não precisa vir um flagelo. Não precisa uma casa ser derrubada. Estava ouvindo uma jovem nesse flagelo que aconteceu, né, em Recife, e as pessoas morando numa área de risco, ela chorando, perdeu tudo. E ela disse: ninguém mora numa área de risco porque quer. Porque tem pessoas que ainda julgam, mas também onde é que foi morar? Olha onde está morando. Quem ri da cicatriz, diz Shakespeare, é porque nunca foi ferido. Por isso que o mestre dos mestres fala: não julgueis. Ninguém mora numa área de risco porque quer. Haveremos de chegar a um governo, governantes, estou falando no geral, que haverá de olhar para os mais necessitados, porque os meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. Eu vi uma frase, uma palestra do André Trigueiro, que ele falou que foi um latino, ele falou, não lembro o nome, né? Foi um presidente da América Latina que mencionou essa frase que irei falar agora, que ele disse que o mundo vai estar melhor quando o pobre tiver um carro. Não, o mundo estará melhor quando o rico utilizar um transporte público. Tá bom para você? Quando o rico, classe média alta, entrar no metrô, entrar no BRT, entrar numa barca, entrar num trem, e ele ali confortavelmente, como existe na Suíça, nesses países que procuram, né, igualar, que não existe o índice de pobreza tão alto como existe no nosso Brasil. Hoje um deputado não anda de trem. Nas suas campanhas até provavelmente andar, mas no dia a dia não. Eu não estou julgando, eu estou refletindo. Então é para refletir. Lembre-se que a nossa doutrina nos faz raciocinar. Então, quando o rico estiver andando num transporte público, seja ele em qualquer estado do nosso Brasil, do nosso país ou fora daqui, o mundo. Porque vai existir o quê? A igualdade. Ele vai ter todo o direito de andar com seu carro luxuoso confortavelmente. Não estou dizendo que ele não deva andar, mas ele vai também ter a possibilidade de ver como é que está o povo. O povo está confortável naquele transporte? Hoje eu vou de trem, para ver se o povo está sendo bem tratado, se não está vendo um atraso da ferrovia, né? Isso é muito importante, se colocar no lugar do outro. Isso chama-se empatia. Aí cresce e evolui, né, gente? Aí a gente vai para uma frase de Leon Denis, que a gente vai falar um pouco das pandemias, que está, né, nós sabemos agora dessa onda que está surgindo, da Covid, né? Já era esperado devido ao encontro que tiveram aí, né, no Carnaval, né, liberar muitas coisas,
está vindo essa onda aí bem forte. Então, a gente vai ver uma frase agora, no próximo slide, que Leon Denis traz no Problema do Destino e da Dor. Convido a todos, lê na íntegra, por favor, a Lei dos Destinos, capítulo 19. Você que tem em casa o Problema do Ser, do Destino e da Dor, lê, por favor, esse capítulo 19. A gente só tira uma partezinha, mas Leon Denis, nossa, o que ele nos chama a atenção ali é maravilhoso. E ele diz assim, em tempos de epidemia, de contágio, as pessoas atingidas, principalmente aquelas forças vitais que harmonizam causas mórbidas, enquanto os indivíduos dotados de vontade isentos de temor, realmente ficam imunes. Porque só pega em quem é pegável. A gente não falou ali de miasma, a gente não leu, né, na anterior, que o objetivo maior dos flagelos que atinge a humanidade terrestre é sanear o ambiente? Por quê? Porque o ambiente está ali cheio de miasma, cheio de pensamento negativo. Ai, né, vou morrer. Não, todo mundo vai morrer. A gente precisa aprender a se cuidar. E aprender a se conscientizar que quando eu cuido de mim, eu cuido de ti. É efeito dominó, se um cair, todo mundo cai. Agora, por que uns pegam, outros não? Por quê? A imunidade mental, principalmente. Porque Madre Teresa, grande Madre Teresa de Calcutá, quando o repórter do New York Times estava procurando ela, chegou até onde ela trabalhava e recolhia os enfermos de Calcutá. Aí o repórter falou, cadê Madre? Ah, tá lá tá lá no final do corredor dando banho nos doentes. Aí ele chegou próximo a ela, queria entrevistá-la depois do Prêmio Nobel da Paz, foi entrevistá-la, olhou para ela e falou, ela estava ali, ó, dando um banho, com muito cuidado nas chagas purulentas de um corpo, de um aidético. Aí o repórter olha para ela e fala assim, Madre, eu não faço isso nem por 1 milhão. Ela olhou para ele com todo o amor e disse, nem eu, nem eu. Todo mundo falava, Madre Teresa, você vai pegar AIDS. Eu estou imunizada. Aí, como, Madre? Tem vacina? Tô. Eu estou imunizada pela vacina do amor. Então, quando você tem esse pensamento, não é que a gente vai atirar-se de, né, total. Eu não tenho, né, essa fortaleza da Teresa, não. Eu tenho que vigiar bastante. Mas ela dá exemplo. Ela deu o seu exemplo de amor. E Emmanuel Filomeno de Miranda, mais uma vez, no rumo do mundo de regeneração, diz o seguinte para todos nós. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico. Agora atormentada pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões, antivírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. E quando chegou 2020, quando chegou aqui no Brasil, onde esse vírus começou lá na China, muitos de nós não acreditávamos que iria chegar aqui. E essa tragédia sacudiu o mundo. E como diz Manuel Filomeno de Miranda, a Covid-19, ela veio nos alertar a nossa fragilidade, porque ela pega do rei ao mendigo. Não tem pessoas, esse vai, esse não vai. Se tiver na condição da sua imunidade baixa, pegará. Na condição de que também está na lei o seu desencarne, também vai.
E foi mostrando para todos nós o quanto a ciência ela deve ser valorizada, principalmente aqui no Brasil. Vamos falar do Brasil? Os cientistas serem valorizados. A Fundação Oswaldo Cruz cada vez mais ser investida. Tem investimentos, hospitais precisam, nós estamos com uma precariedade, está sucateado os hospitais, acho que muita coisa está sucateado ainda aqui na educação, saúde, transporte, mas a saúde, quem não tiver um plano de saúde, meu Deus, tem de misericórdia. E foi mostrando que não adianta. Com todo o dinheiro que muitos que partiram não conseguiram curar-se. A ciência debruçou-se nesse vírus dia e noite para combatê-lo. E hoje nós estamos ainda com uma dose de reforço para que essa problemática que estamos passando não venham se alastrar cada vez mais. Mas nós precisamos amar, nós precisamos se amar, se amando, se respeitando, se resguardando para aprender a amar o outro, porque eu só vou dar o que eu tenho. E nisso nós vamos sobreviver, como já sobrevivemos em outras reencarnações, em outras epidemias. Nós tivemos a gripe espanhola no século passado, onde o nosso querido, amado professor Eurípides Barçanufo foi ceifada a sua trajetória reencarnatória física, mas foi preciso, porque Jesus precisava de Eurípides no plano espiritual para o trabalho que ele está executando até os dias de hoje. Nós tivemos outras epidemias em séculos passados, a peste negra na Idade Média, e de tempos em tempos, vem, né, as epidemias, os contágios, justamente para dar uma limpeza nessa área do planetária, porque nós estamos no rumo do mundo de regeneração. E só iremos aqui ficar aqueles aqui se fizerem por merecer. E que façamos a nossa parte, meus irmãos, nos esforçando cada vez mais. Agora a gente vai para o próximo slide, onde trouxemos aí uma mensagem desse vozinho, paizão, esse espírito tão amigo de todos nós, né? Bezerra de Menezes, aonde a casa aqui leva o seu nome, seu grandioso nome. E ele diz assim, filhos, porque é um paternal, né? É um paizão, né? Filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material os desajustes da consciência. Então, passamos pelo que precisamos passar. Nós precisamos estar em contínuo pensamento positivo. Em tudo rendei graça, diz o apóstolo Paulo. E a gente precisa aprender a agradecer. Precisamos aprender a agradecer, meus irmãos. E aí, mais uma vez, Manuel Filomeno de Miranda nos traz assim, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Compreensão vem de aceitação. Então, se eu não aceito, como é que eu vou compreender? Aí a gente fala daquela célebre oração da serenidade, né? Aonde os nossos irmãos, dependentes químicos,
tanto a NA, até os grupos de apoio, né? Amor Exigente, Amada, Mulheres que Amam Demais, falam, sempre estão, né, em sintonia com a oração da serenidade, para que a gente possa aprender, né, compreender melhor. Então a oração diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Precisamos compreender, meus irmãos. O mundo é feito de ressonância. Então, aquela repercussão de sons. Então, lembra do eco? Conta-se uma história que um pai levou um filho para uma caverna. E dentro da caverna falava: filho, eu te amo, 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 amo. Você é um sucesso, sucesso, sucesso. Porque tudo que vai, volta. Então, o que nós estamos precisando é modificar definitivamente. O convite da noite de hoje é para todos nós ficarmos atentos a cada um de nós, nos nossos pensamentos, às nossas condutas. Reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E o esforço, irmão, é um esforço para domar as tendências. E aí, a gente vai obedecer a diferentes critérios seletivos, porque como nós estamos nesse processo, né, no rumo do mundo de regeneração, eu gosto muito da fala do André Trigueiro, quando ele diz que nós estamos no Enem espiritual. Cada um de nós aqui está passando por prova, e essa prova tem critério seletivo. Então, não tem como colar não, viu? Não tem. A prova é individual, tem fila A, B, C, D, não tem prova igual para outro, a prova é individual e intransferível. E através do que nós estamos passando, e se nós passarmos com essa compreensão de aceitar aquilo que eu não posso modificar e coragem para modificar o que eu posso, ó, com Jesus venceremos, com certeza. Mas nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Ainda temos, assim, sabe, aquela preguicinha, aquele comodismo, aquela coisa de que quando eu me aposentar eu vou fazer? Será que você vai fazer? Não, mas quando os meus filhos crescerem vai ser diferente. Será? Porque o tempo é agora. Nós sempre estamos postergando. Estamos indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, com o mesmo comportamento de adiar. E aí a gente lembra de Emmanuel, quando ele diz assim: adiar hoje é complicar amanhã. Então veja, o que você pode estar fazendo? Faça a sua parte pelo nosso planeta. Porque existe uma frase que diz assim: se cada um varrer a sua calçada, a rua fica limpa. A gente se preocupa muito assim, porque o rio está todo sujo, está todo poluído, tá, né? Quando vem essas enchentes, mostra até sofá saindo do rio. Sofá jogado no rio. Mas eu não estou aqui para dizer, irmão, quem jogou esse sofá? Não. Vamos ajudar a limpar, limpando também dentro da nossa casa, ensinando os nossos filhos, levar um saquinho para quando pegar um lixinho na rua não jogar fora, procurar um local correto, fazer dentro da nossa casa a seleção também do lixo, né? Tem muita gente hoje fazendo composteiro para nada ser desperdiçado, né? Tem aplicativo de pessoas que vêm buscar, né, o lixo, né, que a pessoa compra composteiro e vai ali transformando. Então, já tem locais que é só ligar, você entra no aplicativo e eles vão buscar. Se cada um fizer a sua parte, o mundo melhora, porque o mundo está dentro de cada um de nós, a regeneração não está fora.
Não está fora, está dentro de nós. Por que tudo isso está acontecendo, meus irmãos? Não foi no século XXI, nem no século XX. Isso já está acontecendo há milênios. O homem foi brincando, o homem foi se desperdiçando, o homem foi se distraindo, o homem ligou o dane-se, entendeu? Que isso não é um problema meu, é seu, é meu, é nosso. E quando a gente dilatar essa consciência, é que estaremos definitivamente comprometidos. Um pouco, outro mais. E é isso que a gente precisa. Desperta, tu que dormes, acorda que o Cristo te iluminar, diz o apóstolo. E muitos estão aí dispersos, estão no playground da existência, não querem despertar. Sabe por que não querem? Porque crescer de Joana de Ângeles, é o segundo parto, dói muito. Você tomar posse da sua responsabilidade, ser responsável por você, ser responsável pela casa mental, sua casa emocional, sua casa espiritual, seu planeta que você habita, porque você mora, você está habitando esse planeta nos acolhe, irmãos. Chegou a hora de a gente despertar essa consciência. E aí a gente vai, meus irmãos, para o último slide. E esse slide está atualíssimo, né, como esse estudo, que nós vamos falar sobre a fome. É muito triste, né? É muito triste, meu irmão. Um desabrigado, o sem teto. Nós temos inúmeros momentos. Vamos falar só do Brasil, tá, meu irmão? Porque isso está acontecendo em muitos setores do mundo, em outros países. Mas vamos falar do nosso Brasil particularmente, por favor. É muito triste, ontem eu me emocionei, que eu vi no jornal, são 33 milhões de brasileiros. Isso é que eles conseguiram, né? Passando fome. Captaram 33 milhões. Pode até ter mais, né? Eu acredito até que tenha. E aí as pessoas estão indo nas ONGs, né? Nas pessoas que sempre têm, graças a Deus por isso, né? A distribuição das quentinhas. Aqui em Campo Grande nós temos um grupo. Eu tenho uma amiga que faz esse trabalho junto com outros irmãos na igreja de Santo Antônio, em frente ao Rosário, toda sexta-feira. Tem uma equipe lá, assim em outros lugares, mas essa equipe eu vou falar porque me toca muito o meu coração, dessa equipe que está ali toda sexta-feira, distribuindo o alimento, roupas, calçado, cobertores. Nós estamos aí com frio, né? Nós estamos chegando já, o frio já chegou, meus irmãos. Mas nós tivemos um grande sociólogo, Betinho, que ele deixou essa célebre frase: quem tem fome tem pressa. Não é para perguntar o que aconteceu, porque você está passando. Não, irmão, faz um prato e leva. Pergunta não. Pergunta não. E aí a gente trouxe essa frase de um espírito protetor bernardina, em que, no Correio Fraterno, ela diz assim para nós: todos estáis na terra para espiar, todos, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Aí a gente vai lá no nosso evangelho, lembrando da Condessa Paula. Aqueles infortúnios ocultos. A gente está precisando ler, reler, estudar e aprender com ela. Ela chega numa casa, ela não se identifica. Ela deixava o seu transporte luxuoso na época, né? Sua carruagem bem distante, para não, né, mostrar-se para ninguém. Ia com a roupa simples. Levava sua filha para exemplificar, que através do exemplo os arrastam, né? Os exemplos arrastam.
levava sua filha, e naquela casa ela levava o amparo do comer, do agasalhar, das roupas, porque Paris é muito frio, né? A época de frio, neva, né? E daí, saindo de lá, ela ia lá no hospital, porque o pai daquelas crianças estava internado. Estava internado e ela disse: Olha, não se preocupe, todos estão bem. Levava uma palavra de conforto e de amparo. É isso que a gente precisa, né, meus irmãos? Levar uma palavra de conforto e de amparo. Mas quem tem fome tem pressa. Levar o alimento também. E aí a gente tem mais uma mensagem de Arago, que está lá na Gênesis. São chegados os tempos. Quando se vos diz que a humanidade chega a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, porque o progresso é inevitável, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. O que nós precisamos é despertar cada vez mais em nós a lei do amor. A lei do que o Senhor Jesus nos ensina há 2000 anos. Porque independente da minha, da sua vontade, da nossa vontade, o planeta irá se regenerar. Esse mês, a BBN está homenageando Edgar Armond. Já foi falado muito bem sobre ele, mas eu só vou relembrar aos nossos irmãos o que está acontecendo aqui na Terra é um processo seletivo, assim como aconteceu em Exilados de Capela, aonde esse grande irmão, que um espírita, né, que reencarna no nosso Brasil, em São Paulo, implanta a Federação Espírita de São Paulo, traz para nós o conhecimento dos exilados de Capela. E assim, como aconteceu lá, estamos também nesse processo aqui. Então, para quem não leu, né, eu convido também a leitura desse grande professor, Edgar Armond, onde ele nos mostra todo o processo que foi feito. E como lá foi feito, aqui também está sendo. Porque o progresso é inevitável. Agora, aqueles que não estão contribuindo, meus irmãos, haverão de ser exilados. Haverão de ser retirados do planeta. Porque aqui só irá comportar aqueles que tiverem a boa vontade humana. Aqueles ainda que estão contribuindo com a má vontade humana, esses serão exilados. Então, que essa doutrina que nos esclarece, que desperta em nossos corações, possa hoje, aqui e agora, despertar cada vez mais a nossa consciência de que nós não estamos aqui por um acaso. Nós somos a esperança do Cristo. Emmanuel diz, e o Cristo espera por nós. Muita gratidão por essa oportunidade. Vou fazer a prece de encerramento e depois eu peço mais 3 minutinhos da atenção de vocês após a prece. Para uma música que a Clara Gomes traz para nós, que são chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Então, não venhamos mais, irmãos, a desperdiçar o nosso tempo com fofoca, com lamentações, com murmurações, com disse-me-disse. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos nos sintonizar no bem, pensar bem, falar bem e agir bem. E que o Senhor nos ampare, nos fortaleça,
porque grande é o caminho, mas que seja inesgotável a nossa vontade de servir cada vez mais ao Senhor Jesus. Marlene, gratidão por essa casa, Michele, Brando e a todos que estão envolvidos nesse trabalho. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Vamos fazer a nossa prece. E levamos nosso pensamento em gratidão por tudo que recebemos nessa noite através desses amigos abnegados. Mas pedinte que somos, Jesus, pedimos a tua graça santificante. Vem, Jesus, divino amigo, vem consolar esse mundo, Senhor. Consolar os nossos corações. Que possamos, Senhor Jesus, através de teus ensinamentos, exercitá-los cada vez mais. Nesse momento, Senhor Jesus, pedimos por todos os irmãos que nesse momento, Senhor, sentem fome, que mãos fraternas cheguem até eles com alimento, não só físico, mas espiritual também. E que todos os irmãos que estão no leito de dor, numa cama, aguardando o médico chegar, que também, Senhor Jesus, tu possas encaminhar os teus benfeitores espirituais para que essas dores sejam consoladas, confortadas. Sabemos, Senhor Jesus, que tudo passa, que tudo se renova, mas que necessitamos cada vez mais levantarmos os nossos olhos em agradecimento por essa oportunidade e fortalecer cada vez mais a nossa fé contigo, Jesus. E assim, Senhor Jesus, só nos resta te agradecer cada vez mais por tudo, em teu nome, em nome de Mãe Santíssima, Sagrada Mãe de toda a humanidade, amparando todas as mães, todas as crianças que passam nesse momento, Senhor Jesus, também pelas suas provas. Pedimos a Deus a sua infinita luz e misericórdia, e ao querido e amado Doutor Bezerra de Menezes, que cuida tão bem desta casa, de todos os trabalhadores, envolva-nos, Senhor, Bezerra de Menezes, com o teu amor. E assim, Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Ti, graças a todo o bem, a todo o amor, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais um estudo nessa casa de amor, nessa casa que ampara tantos. Deus, Jesus, muito obrigado, que assim seja. Gratidão, meus irmãos, e que vocês esperem só um minutinho por essa música tocar cada coração aqui presente. Muita paz. São chegados os tempos, não temos
tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro